Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui ao MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. E de facto temos aqui um jovem artista, o Horácio Frutuoso, que foi convidado para fazer parte deste projeto, o Lado B, e acredito que vai ser um bom momento de experiência, primeiro com o revelar de um pouco do seu trabalho, daquilo que o Horácio tem feito, e o seu trabalho tem esta curiosidade, que é no fundo suscitar todo um novo tipo de reações em torno do que é a arte, qual é a nossa relação com esse conceito e esses objetos, e nesse sentido tem desenvolvido um trabalho que é sempre surpreendente, mutável, mas não deixa de ser também uma forma muito, diria eu, exemplar ou paradigmática de como às vezes a necessidade leva ao engenho. Muitas das vezes como é que um constrangimento, ou aparentemente um constrangimento, pode ser depois um novo caminho de desenvolvimento artístico, um novo campo de pesquisa e não só. Sem revelar a segunda parte, que já terá uma componente mais concreta e plástica nesse sentido, é também percebermos como é que o trabalho pode ser, ou artístico, pode ser um campo fértil para a criatividade e, acima de tudo, como é que nós podemos depois, a partir das várias premissas, dos vários estímulos, criar a nossa visão perante a realidade. Bem, posto isto, vou dar a palavra ao Horácio, espero que gostem, estejam à vontade, que é esse o espírito também deste projeto, e sempre que tiverem alguma dúvida, alguma questão pertinente, às vezes até mesmo uma curiosidade, estamos abertos e nesse sentido também para criar aqui um diálogo e acima de tudo um bom momento. Muito obrigado e até já. Vou tirar a máscara, está bem. Olá, obrigado por terem vindo. O que eu vou apresentar hoje é fazer uma pequena apresentação primeiro sobre referências que tenho do meu trabalho e também para falar de onde é que parte esta vontade de usar literatura ou desenho tipográfico e mesmo design gráfico para o campo artístico e usar, digamos, palavras, letras como matéria de expressão. Depois vamos fazer a segunda parte, a parte mesmo do workshop, é construir uns livros que com o desenrolar da conversa vou explicar melhor qual será esse exercício. Vou começar aqui com a apresentação. Então, vocês conhecem esta imagem? Ou já viram em algum lado? Isto foi uma imagem que foi em 2017, foi difundida por vários meios de comunicação, porque se vos perguntasse se esta rapariga é uma espiã, vocês acreditariam? Uma espiã. É uma agente secreta. De facto, ela é uma agente secreta da Coreia do Norte. Esta imagem é uma imagem de uma câmara de vigilância do aeroporto da Malásia e ela neste momento está em fuga porque tinha acabado de injetar um veneno no irmão do Kim Jong-un, o atual ditador da Coreia do Norte. Na altura, quando isto aconteceu, porque supostamente os aeroportos são sítios super seguros e muito vigiados, até depois do 11 de setembro, isto acontece em 2017, num contexto político aparentemente tranquilo, e esta imagem, quando começa a ser difundida e a notícia começa a passar nos telejornais e a ser publicada nos jornais, automaticamente esta imagem transformou-se num meme, naquelas imagens de piadas que as pessoas depois partilham e riem-se. Acham que quando ela, neste dia, quando saiu para o aeroporto e vestiu esta camisola, foi uma coisa acidental ou foi pensado e planeado? Isto foi uma questão que, na altura, quando vi esta imagem e isto começou a ser difundido, eu coloquei a mim mesmo, porque hoje em dia a presença do texto em roupa, na rua, em todo lado, está cada vez mais presente. Mas será que nós lemos quando vemos essas coisas? Ou se lemos, pensamos o que é que está lá escrito, porque é que está escrito daquela maneira?
Eu quando vi esta imagem, na altura, eu pensei que sim, que isto foi uma coisa super bem pensada e planeada, porque os serviços secretos, claramente, quando planearam este assassinato, de certeza que sabiam que aquilo ia ser filmado e que os ocidentais iam difundir aquilo, e então pensaram, ok, nós somos um regime fechado e que não passamos imagens ou mensagens para fora, podemos passar uma mensagem para fora. E que mensagem pode ser essa? Neste caso é um bocado pela ironia, uma piada, mas ao mesmo tempo passa uma mensagem de medo, porque apesar de nós acharmos que vivemos num mundo super protegido e seguro, há sempre falhas que podem ultrapassar, e acaba por ser mesmo também a atual situação em que vivemos, com esta pandemia, que achamos que temos poder de controlar tudo com a ciência, com a tecnologia, e depois chega ao fim e uma coisa tão simples como um vírus microscópico faz-nos a parar e mudar toda a nossa forma de viver. Na altura, quando isto aconteceu e quando vi esta imagem e estive a pensar imenso sobre isto, eu estava a produzir bastante trabalho com texto e foi, digamos, a altura em que comecei a usar isso afirmativamente como material plástico para a minha prática artística, e isso também surgiu de uma necessidade que foi, na altura, eu sempre usei a literatura e a escrita como processo criativo. Nunca gostei muito de estar a desenhar com um caderno, a desenhar ideias. Preferia escrevê-las e depois usar o texto. Pronto, era onde me sentia mais confortável e as coisas acabavam por funcionar melhor. E na altura, um ano antes até, já participava em exposições em que o texto já aparecia em suportes publicitários ou impresso de outras formas, e na altura eu tinha vindo viver para Lisboa, também tinha saído de casa dos meus pais, ainda não tinha ateliê, e na altura para ganhar dinheiro trabalhava em part-time num museu, em que passava muito tempo sentado, sem poder fazer muita coisa, porque havia muitas horas mortas, porque não havia visitantes, e também não podia sair do sítio, e a única coisa que poderia fazer era ou estar a escrever ou estar a ler. E então foi uma altura bastante produtiva, porque se não tivesse nesse emprego, eu não teria tempo para estar a ler. Como tinha aquele tempo e tinha várias horas disponíveis para poder ler, então comecei a usar, digamos, fazer um 2 em 1. Estava a trabalhar e ao mesmo estava a trabalhar para ganhar dinheiro e estava a trabalhar para produzir trabalho artístico. E pronto, e acabou por ser bastante produtivo, porque pude focar-me e também desenvolver mais este gosto pela palavra, pelo uso das letras como matéria de expressão plástica e de ideias. Vou-vos mostrar alguns exemplos de referências para mim, que acho que também é importante também divulgar. Por exemplo, começar por casos de artistas portugueses, neste caso a Salete Tavares, que é uma poetisa, mas ao mesmo tempo ela esteve sempre muito próxima do universo das artes plásticas, e ela, para além de ter participado em vários compêndios de poesia, ela ia fazendo umas edições com estes pequenos poemas, em casa sempre um trabalho da forma e construir uma imagem. Ou então o caso do Ernesto Meli Castro, que morreu-se recentemente, há cerca de um mês, que foi assim um dos grandes promotores e quase numa forma maluca, porque, por exemplo, para além de participar em projetos, por exemplo, com outros poetas até mais conhecidos, como, por exemplo, acho que sempre a que foi deputada. Não é Flor Bela Espanca, aquela poetisa. Já me vou lembrar. Ele também, por exemplo, pensou, e se cá foi um caso pioneiro em Portugal, que foi fazer
digamos, vídeos que eram nos estúdios da RTP e que chegaram a ser passados também na RTP, poemas visuais. E ele também trabalhava muito à volta desta ideia de movimento. A Anna Hartley, de uma forma muito mais orgânica e não tão artificial. Porque, por exemplo, estes casos são vêm muito da tradição do que era a arte conceitual e há uma grande racionalização. Se notarmos, há uma constante repetição. Normalmente é sempre só uma palavra ou variantes dessa mesma palavra. Estavas a falar da Natália. Natália Correia, sim. Por exemplo, a Natália Correia fez vários compêndios de poesia e o Ernesto Melicastro participou em quase todos eles. Aqui é um caso mais singular e não tão conhecido, que é o Paulo de Cantos, que foi assim uma figura curiosíssima. E o Paulo de Cantos era professor do ensino secundário, que na altura tinha outro nome, agora não sei bem qual é que era. E ele, nos tempos livres, fazia livros educativos sobre vários assuntos. Era daquelas pessoas que tinha curiosidade por tudo e até um crítico de design que dizia o Paulo Cantos devia ser uma pessoa mesmo muito chata, daquelas que nos então constantemente a impingir livros porque a verdade era o que ele fazia, que ele ia para uma gráfica na Póvoa de Varzim, onde, não sei, ele devia pagar, digamos, o espaço durante uns dias e fazer estes pequenos livros em que as imagens são feitas com os tipos de chumbo. Porque antigamente, vocês devem saber que as letras todas eram compostas letra a letra em tipos de chumbo. E o que ele faz é pega nos símbolos de pontuação, de símbolos tipográficos e compõe para construir imagens. Isto foi, na altura, foi uma coisa que não foi assim muito difundida, porque ele produzia os livros para ele mesmo e depois oferecia a alguns amigos ou pessoas que sabiam que iam gostar. E foi uma coisa que durante muitos anos esteve assim desaparecida e recentemente houve um estúdio de design, que é o Bárbara 6, que aliás foram quem fez a atual imagem do mate, e um artista, o Alexandre Estrela, fizeram uma grande exposição e acabaram por revelar este grande segredo escondido, digamos, do design em Portugal. Mas isto também não é uma coisa que nunca teve, que não é recente, ou não foi também com o avanço da tecnologia que surgiu. Por exemplo, eu trouxe aqui 4 exemplos de como esta vontade de criar imagens, ou então sugerir um movimento, ou um som, ou dar um sentido ao texto pela forma, está presente desde o início, desde que o homem teve esta necessidade de pôr em papel textos, orações, canções. Por exemplo, neste caso do século IX, que forma um coelho. Neste caso aqui um falcato, em que desenha a forma do cavalo e do homem. E é curioso, o Almada Negreiros tem um desenho muito parecido a este, e de certeza que o Almada Negreiros não conheceu esta imagem. Depois aquelas coincidências, como é que muitas vezes a história ou os atos repetem-se. Neste caso aqui uma página de um livro de orações. Neste aqui, que é curioso, é a assinatura, aparece no fim de um livro, quase como os créditos, do impressor. Ou seja, deve haver um significado nesta espécie de cornucópia, não sei o que é, mas achei curioso o impressor ter assinado desta forma. Ou neste caso aqui, que acaba por ser um mapa de uma família real, em que faz esta forma de sol, que representa, claro, obviamente, o absolutismo. Ou neste caso, não tão antigo, este é do século XIX, que é um abecedário composto por figuras humanas. E como estas, nesta altura, que foi também, pronto, temos que lembrar que nesta altura foi quando houve a grande difusão das primeiras impressas mecânicas, já com as máquinas de vapor, e então havia esta maior liberdade em chapas metálicas ou em chumbo, faziam imagens e já havia uma maior liberdade de reprodução, e então havia estas explorações. Se for à internet,
e pesquisarem por alfabetos com figuras humanas ou com formas, encontram variadíssimas, desde com animais, com plantas. E depois, no contexto da arte contemporânea, porque os outros autores são mais inseridos, embora seja uma coisa muito híbrida, estão mais inseridos no universo da poesia. Estes casos mais próximos do que é o universo das artes plásticas. Vou-vos mostrar aqui alguns exemplos em que este uso da palavra e de como é que o texto também pode ser trabalhado pode criar imagens. Neste caso, é uma representação de uma praia ou de uma paisagem em que a palavra onda cruza com a palavra pedra ou rochedo e há este cruzamento e é como se estivéssemos a ver uma imagem de uma costa. Este caso é um artista português, o João Onofre, em que, de uma maneira já próxima do que é a arte conceitual, neste caso, do lado esquerdo, em que há uma descrição do que é a imagem, que são 46 palavras, no número de linhas, no tipo de letra, na cor que usou, ou então, no caso da direita, ambos os trabalhos fazem parte de uma série que depois, vão variando. Por exemplo, este do dourado, há em várias cores, o que ele faz é pinta o nome da cor até o marcador ficar sem tinta. O caso do Álvaro Lapa, que recentemente teve uma exposição na Culturgest, em que o Álvaro Lapa tinha uma grande proximidade também com a literatura. Ele chegou a escrever peças de teatro, poemas, e ele era professor de filosofia, e a obra dele artística também está muito próxima ao universo da literatura. Neste caso, pronto, eu trouxe um exemplo que é um diálogo, mas o texto em si já é transformado. Mas, por exemplo, muitas pinturas ele recorre a exemplos de livros, ou então coloca frases de livros que ele escreveu ou de outros autores que lhe interessava. José de Kossuth, que é um dos pais da arte conceitual, neste caso de uma forma bastante clara, racional, sem grandes... É o que é aquilo que se vê é o que é. Neste caso, a palavra neon está escrita em neon, ou então a descrição de que são caixas, cubos, transparência, vidro. O Bruce Nauman, que é um artista que tem uma obra bastante extensa e variada, mas que é curioso como nós, ao vermos toda a obra, o seu longo percurso, o texto volta sempre e sempre de formas muito, muito distintas. E no caso do Bruce Nauman, eu dou-lhe grande preferência, é que acho que é o artista que traz uma característica que me interessa bastante e que eu também vou buscar isso para o meu trabalho, que é um lado mais emotivo, mais humano, não tão racional, não tão mecânico, mas quase como se estas obras fossem partes do seu diário ou de reflexões que ele tem que não expressa ou que não pode exprimir, então usa o seu trabalho artístico para as exprimir. A Barbara Kruger, por exemplo, isto é um caso de como é que uma obra de uma artista é depois também apropriada para o universo das grandes marcas e da cultura popular. Por exemplo, algum de vocês reconhece este tipo de letra? Conhecem aquela marca, a Supreme? Pronto, a Supreme foi exatamente apropriar-se deste tipo de letra e destas caixas a vermelho do trabalho da Barbara Kruger, porque ela, para além ela começou por criar, ou criou, e ainda hoje vários museus apresentam grandes instalações em que o espaço do museu é todo preenchido por estas caixas de texto, por imagens, que obviamente aludem ao universo do consumismo, desta rapidez de ver, de ter, de usar e pôr fora. A Jenny Holzer, que também
numa atitude muito de desabafar, de se exprimir no sentido mais emotivo, mas o que é que ela vai fazer? Ela usa os instrumentos ou seja, ao contrário da Barbara Kruger, ela vai usar os instrumentos da publicidade, das grandes marcas, usa isso como suporte para mostrar o seu trabalho. E esta coisa dos painéis publicitários, ela usou isto de inúmeras formas. Aliás, podem ver, há uma barra destas publicitárias, por exemplo, no Museu Berardo, acho que está exposta ainda. É daquelas obras que está constantemente exposta. O Lawrence Wiener, que é um artista bastante ativo e é um dos grandes nomes até da arte contemporânea, em que, aliás, aqui à entrada do museu tem uma obra no chão, em ferro, e que trabalha bastante. Neste caso, ele, para além de criar, usar o texto, ou a poesia como matéria plástica, ele próprio desenhou este tipo de letra. Quem adquire uma obra dele, sempre que a obra é apresentada, o estúdio pode transformar essa composição, ou seja, a obra está sempre em constante... É texto, são palavras, são frases, mas não é estanque, está sempre em adaptação ao lugar onde é exposto. O Ed Ruscha, que neste caso até trouxe um cartão de visita dele, porque acho que é um exemplo curioso que comentei numa questão muito prática, que é fazer um cartão de visita. Ele próprio vai usar este jogo e esta ironia que está bastante presente em todo o seu trabalho. Pronto, que é um artista também explora o texto sempre de formas muito distintas e sem nunca sair de uma estrutura planeada e criada. E agora vou introduzir uma série de trabalhos meus, para depois partirmos para a parte do workshop. Isto é a capa de um livro que fiz durante esse período em que estava então com esse part-time e ia escrevendo. E acabou por ser, digamos, uma experimentação daquilo que na altura estava a fazer em exposições. Como na altura não tinha ateliê e não podia materializar isso, quando eu era convidado para exposições, o que eu fazia era pintava estas composições, estes poemas diretamente na parede, que no fim da exposição eram tapados, eram destruídos. Então na altura eu senti a necessidade de organizá-los num livro, até porque havia muita coisa que acabou por nem chegar a ser, digamos, editada graficamente, e que eu também decidi inserir porque acabava por criar um contexto para todos. E isso foi muito importante para mim porque acabou por ajudar a organizar e depois acabar por materializar noutros trabalhos que vocês também já vão ver. Por exemplo, neste caso, fui aqui numa exposição no MAT. Este trabalho aqui acaba por ser também um puzzle, porque é um conjunto de 5 poemas que em cada exposição esta ordem pode mudar, ou seja, não há uma ordem fixa de mostrar, tem que ser mostradas as 5 em conjunto, mas podem estar, por exemplo, aqui uma no chão ou na parede, neste caso não havia um teto, mas podia estar no teto. E qual é que é a ideia? É, a partir destes 5 poemas, poder o poema mudar em cada exposição, ou seja, há uma ordem que pode ser alterada e este sentido mudar e adaptar-se a cada exposição. E depois, neste caso, como era uma exposição coletiva em que tinha várias salas, várias divisórias, aproveitei e também brincar com esta coisa, por exemplo, aqui nesta porta, é como se acabasse por ser um balão de fala, ou acaba por enquadrar também com o espaço. Por exemplo, neste caso aqui, que foi outra exposição aqui também no MAT, em que o que eu pedi, esta exposição era a partir de uma construção da Hans Wittgenstein, que era o Wittgenstein, o filósofo, recebeu uma encomenda da irmã para desenhar uma casa, que acabou por ser quase um projeto, e foi um projeto megalómano que nunca se acabou por se concretizar no seu todo. E
E o Nuno Crespo, que foi o curador, convidou e selecionou vários trabalhos que aludissem à referência da casa, ao espaço habitacional, como também foi buscar obras de artistas que falavam diretamente sobre a casa de Wittgenstein ou sobre a obra de Wittgenstein, ou então o texto como matéria. E na altura, quando começamos a pensar na exposição, eu pedi ao Nuno para eu instalar o meu trabalho quando a exposição já estivesse toda montada. Porque como este espaço do MAT é muito característico por paredes redondas, por, neste caso, uma porta espelhada, estes recortes que é uma black box, mas ao mesmo tempo é um corredor para outra sala de exposições, interessava-me usar e ocupar estes espaços, digamos, não espaços, ou espaços mortos ou não tão preferíveis para mostrar uma obra. Porque esse desafio do Wittgenstein ao construir a casa, e foi por isso também acabou por ser um projeto megalómano, é porque ele também quis racionalizar muito isso, como é que todos os espaços da casa podem ser úteis, como é que nós vivenciamos esse espaço da casa. E, curiosamente, nesse processo, acabou por também haver uma situação que acaba por ser também os condicionantes, que é montar uma exposição, do que é esta coisa de empréstimos de obras. E, neste caso, na altura, quando o Nuno teve-me a falar sobre a exposição, o que ia estar presente, tinha-me falado sobre esta escultura do Bruce Nauman, que também é do Museu Berardo, e que é uma escultura que eu gosto muito. E na altura, quando esse museu onde eu trabalhava era o Museu Berardo, era uma obra que eu gostava muito de olhar e pensar sobre o que é que o Bruce Nauman quer dizer com ela e quais são as suas vontades, até pelo próprio título, Smoke Rings. E na altura fiquei muito contente quando soube que esta escultura ia entrar nessa exposição. Então pensei uma das composições a partir desta escultura. E na altura fiz esta pintura como um estudo e que, curiosamente, tal como o projeto Wittgenstein acabou por ele se aniquilar, por entrar numa discrepância orçamental, aquela escultura não pôde entrar na exposição porque não ultrapassava o orçamento para ter o seguro para vir do Museu Berardo para aqui. E então esta composição acabou por ficar, digamos, órfã do seu pressuposto. Pronto, acabou por ficar a pintura. E estes trabalhos normalmente surgem muito deste tipo de situações, de coisas que vou ouvindo na rua, de situações em que acabam por eu passar, por experienciar, e como é que depois eu posso trazer isso para o espaço do museu, da galeria, de uma exposição, e depois também relacionar-se com outros trabalhos, neste caso um canto próximo do chão, como se fosse um caderno aberto, neste caso aqui mesmo no rodapé. Neste aqui, que era uma sanca no teto, que era onde escondia a iluminação, fiz como se fosse um abecedário, como se fosse uma sala de aula, mas depois há ali um desvio para Poems of Problems. Neste caso aqui, que foi mais recente, em que usei uma característica pronto, como o convite para esta exposição foi para criar obras de propósito para o espaço, e eu joguei com esta brincadeira, que é uma adição a uma coluna, mas que havia um desvio, e fui buscar uma tradução fonética, que é como é que se pronuncia broken em inglês, e a palavra aparece partida, ou então, neste caso, numa janela. Este exemplo aqui é uma das primeiras imagens que eu passei à frente, mas eu já vou voltar a ela. Isto foi um convite que fizeram para apresentar um projeto numa feira de arte em São Paulo. E eu não queria, na altura, só mostrar texto na parede. E então, como eu sabia que havia este espaço quadrado para colocar lá trabalho, eu quis criar esta noção de onde é que vinha. De onde é que estes trabalhos surgem? Então quis criar uma espécie de um quarto, um espaço íntimo, em que está forrado com estas carpetes brancas, mas as pessoas ao entrar iam
a sujá-las. Porque, ou seja, é como se nós estivéssemos a violar um espaço privado ou abrir um diário de alguém e ler, mas ao mesmo tempo que estamos a fazer isso, estamos a deixar a nossa marca. Mas essa atitude de entrar e ver a obra estava também a completá-la, porque a ideia, quando eu pensei em fazer estes tapetes, era mostrá-los sujos, com marcas estarem pisados, mas não queria ser eu a fazer isso no meu estúdio porque achava que ia ficar uma coisa muito forçada. Então eu aproveitei esta situação em que era um projeto individual, eu tinha mais liberdade, então usar o público de uma feira de arte para completar, que depois mais tarde foi apresentado, que depois foram apresentados na parede já com essas marcas. E depois aqui, por exemplo, outros casos, por exemplo, relacionando com esta ideia de marca, uso do dia-a-dia, uma camisola em que, sem querer, viraram um copo de vinho e na altura andava a fazer uma série de... Lá está, o meu lado B, andava a fazer uma série de trabalhos sobre um autor português, que é o Luís Pacheco, que foi, para além de escritor e poeta, também foi editor. Por exemplo, ele foi o primeiro editor do Herberto Helder, do Mário Cesarini. Foi uma pessoa muito importante para toda uma geração de escritores do século XX. E na altura andava a ver várias coisas, a ler entrevistas e ver documentários sobre ele. E toda a gente falava sobre um texto, que é o Libertino Passeia por Braga, Idolátrica, o seu esplendor. Foi um texto que na altura nem chegou a sair da gráfica, porque foi automaticamente censurado, que era assim um atentado à moral toda que era da altura. E cá há aqui uma curiosidade, que é, ele escreve esse texto quando está a trabalhar na biblioteca itinerante da Gulbenkian, que levava livros pelo interior do país, e ao mesmo tempo ele fala sobre a sua condição de escritor, faz críticas às instituições da altura. E na altura andava muito curioso em ler esse texto, mas não o encontrava disponível para consulta, por ser um texto demasiado subversivo. E os alfarrabistas que o tinham para venda eram um preço ridículo e impraticável. Então encontrei numa biblioteca uma cópia assim perdida, fiz uma transcrição e eu próprio fiz uma versão pirata do livro. Porque lá está, o meu lado B passa um bocado por... como eu tenho um interesse por livros e colecionar livros, também de desenhar livros, e neste caso, como eu tinha este interesse por este livro dele e também sabia que tinha amigos que se interessavam, então eu decidi fazer uma versão pirata para oferecer e também essas pessoas terem acesso ao livro. E na altura, quando estava a fazer isso, aconteceu-me este acidente e decidi fazer uma natureza morta, que vai muito de encontro ao universo de bebedeira e de deambulação que o Luís Pacheco fala, na cidade de Braga. Neste caso, foi uma pintura que fiz para uma exposição em que acaba por se relacionar muito com o universo de um autor que eu gosto muito e que uso muitas coisas de contos que ele escreve, poemas, que é o Yoko Mishima, que também para além da sua prática enquanto escritor, ele teve uma atividade política e também enquanto figura pública no Japão, no período pós-guerra, muito ativa, e quase como todo o seu modo de viver acabou por ser também em si um ato artístico. E lá está, há aqui este casamento entre a literatura e as artes plásticas. Neste caso, aqui também uma exploração de diferentes alfabetos, criar uma pintura. Neste é mais uma provocação, porque esta obra foi feita para levar a uma feira de arte, em que há esta ideia de mercado, de valores. Aqui, neste caso, já é mais uma exploração tipográfica, por exemplo, e de como é que visualmente
a forma como o texto é desenhado pode mudar o sentido das palavras. Por exemplo, eu peguei num logotipo de uma banda de heavy metal, ou death metal, mas o que está escrito é amor. Dá aqui o A, o M, o O, o R, e no meio ainda faz a forma de um coração. A maneira como estas bandas, que normalmente são sempre muito sádicas, muito para um lado mais negro, a trazer uma palavra do universo oposto. Neste caso aqui, que é o movimento deste cão, é relacionado com a palavra courage, mas ao mesmo tempo rage. Como também desta coisa de submissão, mas também ataque. E como é que a palavra pode mudar o sentido, mas a imagem também. Também haver este diálogo entre imagem e palavra. Este é outro caso em que juntei 2 trabalhos e aqui, visualmente, que é um exercício que eu ultimamente tenho feito muito, que é como é que eu posso relacionar imagens com esta coisa do movimento do texto e não ter que estar a compor um poema, uma frase mais extensa, mas com uma palavra ou com um conjunto de 2 ou 3 palavras e com uma imagem poder visualizar essa narrativa. Para isto já são outros exemplos. Neste caso aqui, por exemplo, usei a onomatopeia do punts, 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 como se fosse música eletrónica, mas usei este tipo de letra gótico que tem este universo mais frio, mais duro, quase como se estivesse a recriar um ambiente de discoteca, música techno. Neste caso aqui, o Kanye West, uma figura popular, mas tem porque estes trabalhos foram feitos para uma exposição que se chamava Clube de Poesia. E na altura, quando estava a preparar a exposição com o curador, tivemos a falar muito sobre o que é a imagem do poeta. Temos aquela coisa do Hamlet, a segurar a caveira, ou aquela figura que vive à margem e que embora seja adorada por todos, é odiada e vive neste misto. Na altura o Ricardo, que era o curador, colocou uma questão, mas e essa figura é que pode ser hoje num universo mais popular? E por brincadeira começámos a falar imenso do Kanye West, que esta coisa de, enquanto músico é muito admirado e reproduzido por outros músicos, mas ao mesmo tempo, enquanto figura pública, é uma figura dúbia e vive neste limbo entre o bem e o mal. Que se coaduna muito também depois com esta figura do Hamlet. Este é um trabalho mais recente, que na verdade até ainda está em desenvolvimento, em que fui buscar... o Instituto de Medicina Legal de Lisboa tem uma coleção enorme de pele com tatuagens, que durante entre o fim do século XIX e o início do século XX, nas esquadras e nas prisões em Lisboa, havia o hábito, sempre que prendiam alguém ou identificavam alguém, de documentar as tatuagens. E o que hoje nós podemos compreender daí é que havia todo um universo de significados e de códigos que no mundo mais marginal eram descodificados, as pessoas identificavam e sabiam o que é que era aquilo. E o curioso é porque, por exemplo, estamos a falar de criminosos ou pessoas marginalizadas que muitas delas não sabiam nem ler nem escrever, então recorriam às imagens. E o engraçado é que muitas delas vão desde o universo do crime ao universo sexual, mas também à religião, ao fado, à história, e como é que todas essas representações eram um léxico muito rico. As pessoas tinham uma cultura visual muito forte e muito rica. E na verdade, aqui o que eu fiz foi, usei esta imagem do corpo, era um modelo que eles tinham nas esquadras, em cadernos, que eles depois desenhavam, e a partir desses desenhos de tatuagens, compor um fado. Porque na altura também havia esta
muita relação com o universo das casas de fado, e que na altura era uma prática marginal. E por fim, isto foi uma proposta que recebi da Boca, que é uma Bienal de Arte, em que de 2 em 2 anos eles convidam artistas a produzir uma obra fora do seu contexto normal. Por exemplo, no meu caso, eu nunca tinha feito a proposta que eles me fizeram foi fazer uma escultura para um espaço público, que foi algo que nunca tinha feito e que me obrigou, por exemplo, a trabalhar com a indústria e com outros meios. Então, na altura, eu queria muito como é que eu posso transformar um poema numa escultura. E então fiz estes suportes em acrílico, que foram instalados na estufa fria, que são como se fossem aquelas estruturas assim à porta dos restaurantes, com o menu ou a dizer entre, mas também como se fosse um livro pousado. E onde há este jogo entre transparência, luz, recorte, com estes poemas que eu fui pondo em cada lado. E depois mais tarde também na altura ainda tinha feito mais uma, que é esta aqui. E que, pronto, isto leva também ao que vai ser o nosso exercício agora, que é este interesse pela literatura e depois como é que também posso transformar isto, esse interesse ou essas pequenas notas, essas coisas que vou apontando, que vou escrevendo, como é que eu posso transformar isso numa obra de arte. Muitas vezes isso surge por interesses que eu vou tendo da minha prática diária e que muitas vezes ultrapassam isto de querer fazer só uma obra de arte. Por exemplo, eu tenho colaborado muito com uma companhia de teatro, que é o Teatro Praga, que eles fazem inúmeras coisas para além de espetáculos de teatro. E, por exemplo, isto foi um livro que eu fiz para eles, que era um livro-objeto que também entrava num espetáculo, que é o Despertar da Primavera, que é uma peça de teatro, é daqueles clássicos que todas as companhias de teatro, pelo menos uma vez no seu percurso, fizeram. E eles foram convidados pelo CCB para reinterpretar essa obra, readaptá-la. Então houve um jogo muito de linguagem, de códigos, do universo da adolescência, e eles na altura pediram-me para fazer um livro que também fosse um objeto e que também retratasse muito aquilo que acontece na obra. E como esse espetáculo fala e retrata, e eles ainda evidenciaram isso de uma forma ainda muito mais, digamos, histérica, essa passagem pela adolescência em que criamos uma capa e depois é essa destruição da capa. Eu fiz-lhes um livro em que a capa é para ser destruída. Isto é o livro. E, na verdade, a capa é eu pedi à gráfica para o livro fechado é um bloco cor-de-rosa, porque as bordas das páginas foram pintadas, mas que a capa fosse colada e que facilmente pudesse ser descolada, para criar um quantos queres que faz essa relação com o universo mais infantil, mas depois acaba também por ser esta coisa de jogo de sorte e azar, que o espetáculo mostra isso, que é o que é depois a vida adulta. Ou então, por exemplo, isto é uma folha de sala de uma exposição que fiz, que é uma coisa que eu penso, sempre que faço uma exposição que tenho margem para poder trabalhar estes materiais, faço sempre questão para não ser aquela coisa de entrarmos numa exposição, pegarmos na folha, olharmos por alto e depois dobramos e chegamos a casa, pomos no lixo. Ou mal saímos do museu ou da exposição, vai para o lixo. Então, neste caso, é uma t-shirt que se desdobra e tem o texto da exposição. Também como se fosse um ato de despir. Ou noutro caso, também foi para outro espetáculo de Teatro Praga, em que
foi um espetáculo que eles fizeram a partir da viagem do Fernando Pessoa para a África do Sul, onde ele viveu uns anos. E uma curiosidade que era o Fernando Pessoa, em miúdo, fez vários jornais em que ele relatava coisas que aconteciam na família, histórias com amigos. E eles pediram para fazer também um jornal com toda a informação e coisas que eles foram recolhendo no processo de construir esse espetáculo. E onde eu depois explorei de diferentes formas o texto. Nesse caso, depois também aqui também com os óculos. E estas coisas muitas vezes surgem de pequenos exercícios que vou fazendo em casa ou no ateliê de forma muito simples, que é isso que eu vos proponho a fazermos hoje. Por exemplo, neste caso, aquela obra que tinha o abecedário surge num fólio que se desdobra, ou seja, ele acaba por se guardar como se fosse um caderno, uma pequena página A5, mas que depois se abre e fica, digamos, a materialização daquela obra que foi pintada na parede e que depois foi apagada e destruída. Ou então, por exemplo, neste caso aqui, em que usei uns decalques que tinha feito para umas pinturas. Neste caso aqui é aquele emoji da lua, mas depois ele também se desdobra e tem uma expressão que é Against the Moon. Ou nestes casos já não tem. Há aqui um que tem, que é um relógio, que basicamente é só 2 cartolinas que se abre, mas tem um relógio que está invertido. Por exemplo, os ponteiros, estas mãos, são fotocopiados de um carimbo de uma carta que recebi Tinha comprado uns livros e a pessoa que enviou os livros pôs um carimbo. Porque, basicamente, depois esta mão só a assinalar a dizer livro, porque os CTT não cobram uma taxa. Eu achei piada, então fotocopiei e usei como ponteiros. Ou então, por exemplo, tem aqui, neste caso, que é um caderno que abrimos e fica um póster. Ou então assim uma folha mais comprida. Ou, neste outro caso, também é um póster, mas mais simples. Ficou um quadrado. E o que eu vos proponho, então, é escolherem um modelo destes e, com folhas de papel que temos, construir este fólio. E depois podemos fazer digitalizações, ou, por exemplo, eu mostro-vos aqui uns exemplos que trouxe do meu ateliê, eu tinha composto esta frase, que é de uma peça de teatro do José Régio, e depois eu trabalhei o texto para fazer esta junção de palavras, e como, por exemplo, no scanner, fui fazendo estas deformações. Ou então, por exemplo, uma coisa muito mais simples, que é a partir destas matrizes, com diferentes tipos de letra, recorto as letras, e neste caso, por exemplo, foi uma experimentação daqueles poemas que vos mostrei, por exemplo, nas paredes, mas em folha de papel, que depois, por exemplo... Isto era uma coisa que eu até fazia muito em criança, que era... Como na altura... Tinha computador, mas não tinha impressora, uma coisa assim. Ou então a impressora nunca tinha tinteiro. O que eu fazia era... Pegava nas cartas com contas de água, isso que os meus pais recebiam, cortava as letras, colava e depois ia à papelaria tirar fotocópias e ficava com este efeito, que é super divertido. Ou então também podem, por exemplo, decalcar, por exemplo... Olha, isto foi alguém no outro workshop que fez, que é com um lápis, neste caso que é um tipo de letra mais complexo, que passa o lápis e depois basta desenhar por cima e aquilo transfere para a folha. Ou então, por exemplo, também, que houve muita gente a fazer isso no workshop anterior, que é, neste caso o telemóvel está às escuras, as pessoas que usaram mensagens e tinham no telemóvel, fotocopiaram
e recortaram um telemóvel e foram compondo. Ou então também, que não fiquei com um exemplo disso, que foi um casal que participou no workshop anterior que recolheu as folhas de sala do museu e com os títulos de exposições e dos relatórios refizeram uma folha de sala do museu, mas à maneira deles. Também tinham um bilhete, tinham esse tipo de coisas.